Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Esperamos que Deus venha trazer à luz tudo aquilo que você e eu precisamos conhecer concernente à palavra do Senhor. Bom, Ai, perdão. na última lição, nós entramos no capítulo 6 e entramos no livro de Números. E estamos agora no esboço de Números. Peraí, amor. Por favor, se o barulho estiver ruim, avisa. Que a gente vai lá e fecha a janela. Nós vamos ler então na letra G, observância da primeira Páscoa anual. Está no livro de Números, capítulo 9, de 1 a 14. Se o barulho aí tiver, né? Faz. O barulho estiver muito ruim, avisa que a gente... Que a gente fecha a janela. É Números, amor. Números, capítulo 9, versículo 1 a 14. No primeiro mês do segundo... Eu acho que vai ter que fechar, né? Vai lá. Eu vou fechar a janela ali, porque... No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: Instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa. Você vê, a Páscoa era celebrada no primeiro mês, né? O mês primeiro deles era Abib, né? Na realidade, é onde começa o calendário, né? Deus estabeleceu o calendário de acordo com a Páscoa. A partir do momento que passou, então começa a contar o primeiro mês do ano. Você vê, né? Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros, por terem tocado num cadáver, e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: Ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas, por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo como os demais israelitas? Moisés respondeu: Esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não poder comparecer à cerimônia, assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer no 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro da Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Olha. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências da sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Bom, agora a letra H é seguindo a coluna de nuvens, os sinais das trombetas. É o mesmo capítulo 9, de 15
Hã? 15 a... 9:15. O que diz aí? No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem cobria o tabernáculo, tinha a aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Isso aqui mexe muito comigo, essa questão da nuvem. Porque está sempre pronto a ver qual é a direção do Senhor para a vida. Né? A vontade da gente é de armar a tenda e ali ficar. Mas não. Quando a nuvem se levanta, é hora de mudar de direção. Porque eles estavam sendo guiados por Deus. Sim, igual a gente. Quando a gente se propõe, né, a andar, a sair com Deus e ser guiado Sim. por Ele, nós temos que buscar a orientação dele e a instrução dele com relação a parar ou a continuar. Porque essa nuvem, que significa a direção de Deus e a presença dele na nossa vida, essa nuvem é a presença de Deus, é proteção, Sim. né? Proteção para o dia, o sol quente, e proteção para a noite, da escuridão e do frio. Para iluminar E do frio, né? Que é muito frio o deserto. Então, a gente não deve abrir mão dessa presença, né, na nossa vida. Com certeza. E nem de buscar essa direção de Deus para nossa vida todo dia, né? Até onde? Assim viajava até o final. Não, até onde? Aí, mas é bom a gente ler até o final, porque é importante isso aí, né? Cada vez que a nuvem vai... Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Outra coisa, eles nunca sabiam quando ia. Sim. Ou quando ia ficar. Então eles tinham que viver um dia de cada vez. Sim. Quem falou pra gente viver um dia de cada vez? Jesus, né? E também é justamente isso, né? Porque é para ficar na dependência. Dependência total de Deus. Né? Sem a ansiedade do amanhã. Isso é muito lindo. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia ou noite, não porém... Não dava nem tempo de armar a tenda. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Então, isso aqui... A nuvem era o próprio Deus, né? Isso. E a coluna e o de porquê fogo deles ficar só uma noite, só um dia, ou ficar 1 ano, era o porquê de Deus. Deus estava ensinando eles, né? Ontem ensinando eles a ter disciplina, né? Eu estava conversando com um irmão que tá sem saber direito, assim, a direção de Deus para ele. E ele falou assim, eu tô como num limbo, né? Sem conseguir me mexer, sem conseguir... Quem? O Abner. Esse irmão é meu filho. Eu tô sem saber direito como fazer. Mas olha só, tem que viver um dia de cada vez. E confiar. E confiar que a hora que a nuvem levantar, ele vai saber, né? O Senhor, andar na direção de Deus não é fácil, irmãos. Não é. Porque
é o melhor, mas a ansiedade da gente às vezes atrapalha. Atrapalha. A gente Olha quer mesmo. saber antes, a gente quer saber logo, a gente quer entender o caminho, a gente quer entender o que está acontecendo, a gente quer saber o que é para ser feito. Mas olha, é assim, a gente quer saber logo. Aí, se a gente sabe logo, nós vamos buscar outra coisa para ficar ansioso. É, Sempre, sempre vai haver um motivo que a gente vai apresentar para a nossa ansiedade. O ser humano, ele é naturalmente ansioso. Naturalmente, ele quer ver já o que vai acontecer no dia seguinte ou no futuro. Mas o futuro pertence a Deus. Aqui o Senhor está me ensinando o povo a confiar inteiramente no Senhor, porque o povo que saiu de lá, eles não andavam direito nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor ensinou o povo a andar com Ele, a confiar nele e a confiar na sua providência, porque onde eles estavam? No deserto. E no deserto, não tinha como plantar, recursos não tinha como quase colher. nenhum. É, Quase nenhum recurso tem no deserto. E água, tudo, né? Então, mas Deus ensinou eles aonde? Assim Deus é com a gente. é. Ele também permite que a gente vá para os desertos da vida, onde não há recursos, onde a gente não pode conquistar pela própria força, mas sim na dependência de Deus. Essa é a maior instrução e a melhor instrução que Deus nos dá. Amém. Você dá uma lidinha no 10:10, para ver o que está escrito aí. 10:10. 10 é o capítulo Não, não 10, vai ter versículo 10. nada. Vê, eu quero Não ver. vai ter nada. Aqui ele está dizendo aqui, eu quero ver. Dá uma. Só, Esses números aí, Jorge, eu quero entender aqui, gente. Eu tenho uns números aqui que eu não. 10:10. O que está escrito no 10:10? façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada Não mês. tem realmente nada. Não, né? esses números aí a gente. Sim, não, mas. Ah. Não, tá certo. Lê, porque é importante. Seguindo as colunas de nuvem e os sinais das trombetas. Então façam soar as trombetas. Lê. Nas festas anuais e no começo De cada mês. de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então é importante ler essa parte. É. Né? Bom, agora nós vamos entrar que eles saíram do Sinai e foram até Cades Barnea, que foi a entrada, né, até a entrada da terra que mana leite e mel, da terra prometida. Então vamos lá. Letra A. Primeira etapa da viagem. Começa a marcha. Capítulo 10, 11 a 36. Então ali tinha a ver, né? Tá vendo? No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás de sua bandeira, e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuá. E até onde, amor, que é para ler? Até 36. Aí vai falando dos exércitos, né? O exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões Gersonita e Merarita vieram na sequência carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeu. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zuri Zadai, e o exército da tribo de Gade, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita
carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Ou seja, eles iam na frente O tabernáculo, para montar o tabernáculo enquanto Sim. o povo ia atrás. Porque eles eram guiados, né, pelo Senhor, né? Senhor. E o exército Da tribo de Benjamim. da tribo de Benjamim... Cadê, Jorge? Benjamim. 24. Da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aiezé, filho de Amizadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Azé, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse ao seu cunhado, Obabe, filho do midianita Reuel, estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse, eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe, preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca do Senhor, da aliança, ia à frente deles, para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava, levanta-te, ó Senhor. Aleluia. Que lindo, né? Que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de ti. E quando a arca parava, ele dizia, volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Nada como ter Deus como companheiro, né? É emocionante, sabe? É emocionante. Nós não estamos lendo aqui uma mera história, nós estamos lendo aqui sobre a fidelidade e o amor de Deus, sabe? Deus, ele tem sido maravilhoso, misericordioso em todas as gerações. Ele nunca deixou de ser fiel, gente. Confia nele. Amém. Confia nele. Até perdi o fio da meada. Vai Tão aí. lindo que é, ó. Né? A gente fica até Ele emocionado. fala, Moisés fala com Deus com tanto amor. Sim. Tanto amor por Deus, né? Bom, letra B. Primeira e segunda agora vai falar de algumas queixas, gente. Isso é próprio do ser humano, né? Primeira e segunda queixas em Taberá e Quibrote Atvá, que eles vão fazer as queixas das codornizes. 70 anciãos profetizam. Então vamos ver isso aí, né? Capítulo 11, de 1 a 35. Gostaríamos de não ler estas partes tão ruins, tão feias, né? Mas faz parte da nossa vida. O povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então, a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo, que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Veja só. Os estrangeiros. Os estrangeiros. O que esses estrangeiros estavam fazendo lá? De olho
na terra prometida, né? Sim, com certeza. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos poróis, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Olha, meu Deus do céu, gente. O maná era como a semente de coentro e tinha aparência de resina. Ó, gente, não consigo imaginar como é isso, né? O povo saía e o recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinha gosto de massa folheada, assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com um orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Tava terrível, Moisés. Mas pensa só, gente. É. Não Mas é hoje- fácil, né? Não é fácil. Eles tinham bois, né? Porque tinha sacrifícios. Sim, mas olha só, não é fácil comandar, liderar. Isso aqui era o povo com Moisés com 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Muito embora ele tenha separado líderes, mas era 2 milhões de pessoas. Eu falo isso porque a gente já teve a oportunidade de liderar bem menos, né? Conduzir uma igreja, ser pastorear uma igreja, e a gente vê o quanto é difícil. Tem hora que realmente bate um pesar na gente, por causa do peso daquela pequena quantidade de pessoas que estão sobre ali o nosso cuidado. Agora imagina Moisés, 2 milhões de pessoas. E eles, qualquer coisa, eles viam um milagre acontecer, se alegravam em Deus, mas parou de acontecer alguma coisa, eles já vinham com tudo. E por isso, claro, eu acho que a atitude dele, poxa vida, né? Não foi eu que gerei esse povo, por que eu tenho que aguentar tudo isso, né? Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 homens, reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: consagre-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu, quando disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela. Parece criança, né, que fica de guludice, que a mãe vai e soca, né? Pois rejeitaram o Senhor, que está aqui entre vocês. Isso que é o negócio. O Senhor estava entre eles, não era para eles, né, temer. Ele está falando, porque o Senhor está entre vocês. Então, e o Senhor e reclamaram contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comigo um exército de 600 mil soldados,
E, no entanto, diz: Eu lhe darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Meu Jesus. Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Olha, Moisés saiu ele e foi usado, hein? Olha só, hein? Moisés escapou fedendo, hein? Oh, Moisés saiu e transmitiu a palavra do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento, faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todo este povo, o povo do Senhor, fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar abaixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros. Em todas as direções voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. Até aí, né? é até o 36? Não? É até o 35. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Ataavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Ataavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Você vê uma coisa aí, que o fato deles desejarem carne não foi O erro. que aborreceu o Senhor. O fato que aborreceu o Senhor é eles desejarem a carne do Egito. É eles olharem para trás, eles olharem para a antiga vida, para a antiga escravidão, e lembrar daquele momento de escravidão com saudade. Olhar para trás é algo que Deus não gosta. Nossa, É isso igual a mulher aborreceu de o Ló Senhor. também, né? Olhou para trás. Isso É aborreceu porque o a Senhor. pessoa não consegue ver o dia de hoje, a presença de Deus, do que Deus está fazendo. Eu acho que essas codornizes aqui que a Bíblia fala, eu tenho para mim que não era uma coisinha pequena igual pomba rolinha. Devia ser algo muito saboroso. Ela devia ter uma carne muito saborosa. Deus não ia dar algo enjoativo para o povo. Mas ia dar uma carne saborosíssima. Então Deus deu a eles. Já tinha dado antes, né? E o próprio Moisés falou: se a gente matar todos os nossos rebanhos... rebelde hoje. É o que você falou. Eles tinham rebanho. Tinham lá, mas o rebanho que eles tinham era especificamente para eles cuidar, criar, para oferecer ao Senhor, né, em sacrifício. Mas o problema foi eles desejar o que tinha no Egito. Que tinha no Egito. Tinha no Egito. Bom, agora na letra C. Faltou luz lá onde o Diogo tá, ó. Por quê? Agora voltou a luz. É chuva pesada. Quase perto. Agora, na letra C, julgamento contra Arão e Miriam por causa de terem se rebelado contra Moisés.
Miriam é curada da lepra. Então vamos lá, é eu que vou ler, capítulo 12, de 1 a 16. Sou eu, agora é comigo, agora é comigo. Ai, amor. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Gente, para vocês entenderem, havia uma determinação de Deus que os homens de Israel deveriam ter como esposa só as hebreias, só as israelitas. Era proibido ter mulher de outras tribos ou de outras regiões. Mas no caso de Moisés aqui, ele tomou ela como esposa apenas, não era nem para possuir ela, era apenas para cuidar dele. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Olha só, né? Então, também não falou por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde. Bom, onde você está? No C, né? Ah, tá. Letra C. Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra, realmente. Ele era muito humilde e paciente, gente. Né? No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés. Já pensou? Aí o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, vão até do encontro vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna. Pensa nisso, gente. Meu Deus. Meu pai. Temor, se acontece isso hoje, gente, eu me enfiar debaixo de alguma coisa aqui. Meu Deus. Aí o Senhor desceu na nuvem e parou na entrada da tenda. Imagina isso, gente. Arão e Miriam chamou ele. Arão e Miriam. Igual fazem aquelas vozes, né? Os dois se aproximaram. E o Senhor lhes disse, ouça o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões e falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que tem sido fiel em toda a minha casa. Então, veja para você ter uma ideia aqui. Dá para a gente entender como é que Deus... Peraí. Como é que Deus falava com Moisés? Porque ele fala assim, né, se houver profeta de vocês, eu me revelarei em visões. Não face a face. Falarei com ele em sonhos. Porque ele mesmo tinha dito que ninguém nunca viu ele face a face. E ele fala assim, não é assim com o meu servo Moisés, eu faço desta forma. Não, o contrário. Não é assim. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel. Por isso que eu estou falando para você terminar, seu Jorge. Eu vou terminar. Verdade, eu não vi a vírgula aqui. Perdão. Não é assim, porém, com o meu servo... Não é assim. Porém, com o meu servo Moisés, ele tem sido fiel em toda a minha casa. É verdade. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê olha só. Tremendo, ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Gente, que coisa grandiosa, né? Que Moisés teve o privilégio de ver. Ele disse assim, ele vê a minha forma. Que coisa, amor. Tremendo isso. Ai, meu Deus. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, chamou a Moisés. Meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor. Deus, eu suplico que a cure. O Senhor respondeu a Moisés.
Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenha-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Padã Arã. Gente, aqui tem uma coisa aqui que tanto o povo reclamou, e junto a Arão e Miriam também reclamou junto com o povo. Ou seja, eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Eles podiam até questionar essa atitude de Moisés dentro da casa deles, tomando café, almoçando juntos. Mas o problema foi eles estarem incitando e se rebelando junto com o povo. E a gente sempre fala disso, é a quebra do princípio da autoridade. Moisés não representava um homem da família. Ele representava o próprio Deus. Sabe, ele era alguém comissionado por Deus. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado. Sabe, às vezes um pastor é meio nó cego, sabe? Ele pode cometer erros, e às vezes erros crassos. Mas quem é que vai julgar ele? Quem vai castigá-lo e condená-lo? Deus, né? Só Deus. Sabe por quê? Deus vai pôr no lugar Porque dele. aquele pastor, mesmo que nó cego, mesmo que errado, ele recebeu imposição de mãos e foi consagrado para ser um líder, para ser um pastor. Então é responsabilidade de Deus corrigi-lo. É dele só, não é nossa. Então tome muito cuidado, gente. Tome muito cuidado. Não é que o pastor seja alguém. Tem muitos pastores que acham que é muito por causa dessa palavra também, viu? São arrogantes até, achando que eu sou ungido do Senhor. Não, gente. Mas a gente precisa entender, né, que Davi não ousou tocar em Saul. Não usou, porque ele falou, não vou tocar em Saul. Teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele disse assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. É muito sério isso. Agora é D. A rebelião em Cádiz, depois do relatório dos 10 espias. Números 13, de 1 a 14. Já pensou? Eles passaram esse perrengue todo. Bom, e o Senhor disse a Moisés, envie homens para fazer reconhecimento na terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Padarã enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Então ele vai falando aqui dos homens, né? Vamos partir já para o versículo 16. Até do capítulo, do versículo 4 até o versículo 16, ele vai falar o nome das tribos. Então vai até 14. Da tribo. Ah, é? Não. Vai até 15. A tribo de Gad, filho de Maquir. Então, mas era para ler 13 de 1 a 14 só. Ah, então tá. Vê o 14, o que diz? Não, o 14 diz não que nada, é da né? tribo de... Então, na realidade, o 15 é o último que fala da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maquir. Aí já volta no versículo 16. Ah, então lê o próximo aí, que fala do reconhecimento da terra. Esses são os nomes, né, dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome. Uma coisa curiosidade, que muita gente não sabe. Eu, por muito tempo, também não sabia, gente, que o nome de Josué era Oséias. O nome dele era Oséias. Se fizerem uma pergunta para você, você já sabe que o nome de Josué era Oséias. E quem deu o nome? Moisés deu o nome, esse nome, para o filho de Num, de Josué, que representa, na realidade, o nome de Jesus, né? Que lindo, né? Quando Moisés enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu as seguintes instruções.
suba pelo Negueb até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se os seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa, se é ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, com campos abertos. O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra do deserto de Zin até Reob, perto de Lebo Hamate. Subiram pelo Negueb e chegaram até a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Anak. Então, Ou seja, amor, aqui no livro não manda ler isso aí, não. o que eu estou lendo? É porque, amor, aqui fala, ó, grande rebelião em Cádiz, depois do relatório dos 10 espias. Tem alguma coisa errada, que de 1 a 14 é só o nome das tribos. Não, mas aqui, ó. Não é aqui que tá, ó. Mas aqui é de 1 a 41, Sé. Não, Aqui, ó. aqui. Porque aqui é 15. Então já pula pra cá, ó. É. Eu tô lendo aqui Então, já. só que aí fala da grande rebelião. Então, lê o último versículo aí. Aqui não tem... Que eles foram espiar a terra e depois acharam que eles iam morrer, Bom, né? peraí, deixa eu ver só uma coisa aqui. Aí lê o relatório, então. Bom, vou ler o relatório da missão do reconhecimento. É o Pra gente 27. poder entender isso, né? Para poder entender. Porque É. aqui não está muito claro. Não gente. tá, o versículo Então, aqui. olha, depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. A Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Padã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade. Eles falaram para todos, né? E mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, uma coisa que eu tinha lido aqui para vocês aqui, que ele falou que aqueles dois eram filhos de Anak. Anak eram gigantes, né? Eram gigantes, os filhos de Anak. Quando fala filhos de Anak, é que eles eram gigantes, homens de grande estatura, muito grande. Tem um rei Og, era um filho de Anak. A cama dele tinha 4 metros. Enak. A cama dele tinha 4 metros, era de ferro. Meu Deus, que Para enorme. aguentar o peso do homem, gente. Então, aí, contudo, olha o que eles estão falando. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, que é os gigantes. Uhum. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo. Mas e no vale Deus falou que ia ter gente, do né? Jordão. Não era para estarem admirados. Não, primeiro de tudo, Deus diz o seguinte: eu vou levar vocês e vou dar a vocês essa terra. Era a primeira coisa, eles tinham que confiar na palavra do Senhor. Como Deus ia dar, é Deus quem decide, gente. Então é assim, você vê aqui sempre a desconfiança do povo, sempre medindo a sua própria força. E não é para medir a força nossa, porque se a gente for medir a nossa força, a gente não vai a lugar algum. Você tem que confiar no Deus que te guia, né? Tem que confiar no Deus que te guia. Aí eles falam assim: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Todo alegre, né? Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Olha só, eles olhando para a própria força. Uhum. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Ai, Senhor. Então espalharam isso, inclusive,
entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Ó, Olha, isso você é vê que duvidar de Deus. eles falaram mal da terra. Que Deus tinha dito que era leite deles. e mel, E eles falam assim, que quem for morar ali, a terra vai devorar. Então eles falaram mal da terra que Deus Mas falaram escolheu. contra Deus, inclusive, duvidando de Deus. Porque Deus disse: ó, estou levando vocês para cá de Barné. Vai lá, a terra que manda leite e mel, eu estou dando ela a vocês. Você acha que Deus vai dar uma terra que devora eles? Nossa, gente, que cabeças de bagre. Todas as pessoas que vimos são enormes. Aí eles vão agora amedrontar o povo. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, olha só, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Eles olharam para nós e nos viram como gafanhotos, como uma pulga. Meu Deus, tem misericórdia. Aí depois vai falar da rebelião. E aí? Não, aí agora de Cades Barneia até as planícies de Moabe. Leis, aí muda já de assunto. Não, então peraí. 15. Mas aqui o povo se rebela. Mas não é para ler. Só para gente ter uma... Olha. Acabando a luz aqui, gente. Já pensou? Só essa parte. Então o povo da comunidade, depois que eu vi isso, começou a chorar em voz alta. E continuou em prantos a noite toda. Meu Deus. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. E se ao menos tivesse morrido no Egito. Gente, eles foram engrossando o negócio, sabe? Ou mesmo aqui no deserto. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como... Olha, é o que o ser humano faz, gente. A parte negativa foi tomando conta. É o que o ser humano faz. E o diabo trabalha com isso, gente. Trabalha muito. Trabalha na suposição do que vai acontecer, algo que isso não... Trazendo terror ao coração. Trazendo terror. Isso é coisa do diabo. Se você estiver numa situação e estiver vendo só as coisas negativas, saiba que é o diabo, gente. E olha como... Muda de atitude. E olha como aqueles que se convertem a Cristo e começam a enfrentar lutas, olha como é que eles fazem. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Ou seja, tem muita gente que quer voltar para o mundo. É muita luta. É muita luta. Aí o Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Josafá, rasgaram suas roupas. Jefoné, e disseram a toda a comunidade: a terra pelo qual fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela para dar a nós. E a terra é terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo que está diante de nós. Eles estão indefesos. Por que estão indefesos? Porque Deus está com eles no meio deles. Nossa, gente, desceu numa nuvem. É demais, né? Meu Deus. Não era pela fé que eles andavam. Não tenham medo deles. Ah, Senhor. Eu não sei onde é a parte que ele fala assim, que eles serão como pâmpanos, né? Nosso pão. Mas, gente, eu quis ler até essa parte para vocês verem como é absurdo. Mas é um absurdo que acontece com aqueles que servem a Jesus. Eles começam a andar no caminho do Senhor, acham que porque são servos do Senhor, vão ser guardados de todas as aflições. Mas Jesus disse: não, gente, no mundo vocês vão ter aflições. Mas vivam com fé. Porque viver com bom ânimo é viver com fé. Com fé. De Cades Barneia até as planícies de Moabe. 15, de 1 a 21. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não, Jorge, peraí. Dê até o 21 só, que também não vai dar tempo, não.
Gente, para você entender um Que pouco é. por causa dessa rebelião que, o, que eles fizeram, Deus falou assim, bom, os únicos que vão entrar na terra agora são só esses dois, Josué e Caleb. Josué e Caleb. De 20 anos para cima, Deus matou tudo. eles vão morrer no deserto. 20 anos para cima. Não entrarão no Pensa só meu uma coisa. descanso. A maioria morreu cedo. Não tiveram nem longevidade. Né? Porque quem tinha 20 anos, depois de 38, tinha 58 até 60 anos. Acabou. Olha só. Não entraram na terra. Eles contaminaram, né, amor? Israel inteiro. O Israel todo. João, você quer ler mesmo? Porque falta pouco tempo. Falta 10 minutos, 10 minutos dá para ler. Leis de ofertas de manjares e ofertas pelo pecado. A morte é castigo pela blasfêmia e pela violação do sábado. As orlas das vestes. Então isso vai de 15, de 1 a 41. Mas você lê primeiro de 1 a 21. Vamos lá. Apresentarão ofertas especiais com aromas agradáveis ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas. Um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão dos seus rebanhos de bois e ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de bois, de 2 litros de farinha, não é de bois, 2 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Gente, eu não consigo entender onde eles arrumaram tanto azeite, tanto vinho, né? Mas eles levaram muita coisa do Egito, gente. Nossa! Se o sacrifício for carneiro, apresente uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro e 1/3 de azeite. E 1,3 de vinho como oferta derramada será o aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 2 litros de azeite. Os 2 litros de vinho como oferta derramada será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado desta maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se algum estrangeiro que os visita ou vive entre vocês ou entre os seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e estrangeiros são iguais. Eu acho incrível isso aqui, né? Porque não é porque eles eram estrangeiros, estavam lá de bico, de bicão, né? Não, Deus aceitava eles, né, no meio, né? A partir do momento que eles queriam seguir o Senhor, até, né, a gente entender, né, que quando chegou na época de Jesus, eles queriam separar isso, né? Aqui não. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem no seu meio. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo. Quando chegarem à terra para onde eu os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresente um bolo feito de farinha para moer e separarem como oferta e fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Tudo primeiro era do Senhor. Por isso que primeira coisa do nosso dia deve ser para o Senhor, né? É uma forma, né, uma maneira de mostrar, né, a honrar o Senhor. Honrar.
né? É. Dando a ele a primazia, porque ele tem dado tudo, gente. Né? Deus não É o está. que fala, né, aquele hino da Ana, que o primeiro pensamento pela manhã Seja, seja, o que é mesmo? Você quer pensar em Jesus primeiro, isso. primeira coisa. Ontem mesmo, né, a gente foi pego um pouco de surpresa ministrando na igreja e Deus nos deu lá. A gente não tirar os nossos olhos, o nosso foco do nosso alvo. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a nossa herança, que está guardada com Cristo ali e está pronta a se manifestar nesses dias que nós estamos vivendo, gente. Então, nós temos que aprender, sabe, a nos posicionar e colocar sempre Jesus, sabe, em primeiro lugar na nossa vida. Ele não nos impede de trabalharmos, de conquistar aquilo que almeja o nosso coração. Mas o nosso coração tem que estar em primeiro lugar em Jesus, né? E na promessa dele, sabe? Porque assim, quando você guarda uma promessa, você tem uma promessa, ela vai te acompanhar pelo resto da vida. E você espera aquela promessa acontecer, né? Quando você tem ali, alguém te prometeu algo, né? Que nem eu vou falar das crianças, ela promete que no fim do ano eu vou te dar uma bicicleta. Está no começo do ano, a criança ela passa o ano inteiro, gente, esperando a bicicleta. Você vai ver que ela não esqueceu, é que quando chegar em meados de outubro, né? Não, Vamos dizer. você não pode. Não, ainda é Natal. Você não pode prometer uma coisa um ano Não. com a criança. Ele vai te falar, ele vai te perturbar até chegar o dia. Até chegar o dia. Ele vai ficar ansioso. Por que eu estou fazendo essa alusão? Porque é assim que a gente deve ser, ficar ansioso pela volta do Senhor. Esta é a promessa de nos levar para Ele, diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, você esteja também. Uma moto aí. Né? Glória a Deus. Gente, louvamos ao Senhor por mais este período, por esse momento que Deus tem nos permitido estarmos juntos aqui. Tantas coisas Deus tem nos ensinado, gente. Não deixe o diabo roubar isso de você. Vamos sim ter aquela nossa parada que nós vamos dar, por ocasião de ser um mês de dezembro, um mês de muita correria, muito cheio. E nós vamos parar então no dia 9, numa quarta-feira. E depois vamos retornar em janeiro. Mas os nossos cultos em casa, nós vamos continuar. Vai ter uma novidade aí no culto em casa. Qual é a novidade? É que se tiver alguém que convidou, que disse, eu quero que seja feito o culto em minha casa, o culto em casa, na minha casa, nós vamos até lá, nós vamos levar todo o nosso equipamento para a gente fazer a live na casa dessa pessoa. Nós estamos com esse projeto no coração, e nós cremos que é um projeto de Deus para que isso possa acontecer. Então nós vamos na casa daquela pessoa, vamos colocar lá, vamos fazer aquilo que nós fazemos aqui em casa, nós vamos fazer na casa das pessoas. Amém? Né? Então, bom seria se a gente estivesse em São Paulo, né, Márcia? Para poder ir na sua casa também. Mas louvado seja Deus, gente. É algo novo. Então vai ter uma novidade. Quando às vezes você vai pensar, vai ver o culto em casa, não vai ver aquela parede. Por que não? Hã? Nós vamos. Vai ter aquela parede, tudo, aqueles quadros lá, né? Não vai ter. Vai ter outra coisa. Onde eles estão? Onde eles estão? Nós estamos na casa de alguém, fazendo culto em casa. Amém? E é aquele molde, né? 3 louvores e a palavra. Apenas isso. Para abençoar a vida de quem nos convidar a estar na sua casa. Eu já estou fazendo um convite aqui para as pessoas, né? Que moram aqui na região. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê uma noite abençoadíssima. Te espero aqui na quarta-feira, às 18 horas. E também nós te esperamos também. Amanhã vamos adorar a Deus juntos. Vamos, uma horinha. Vamos adorar o Senhor, né? 20 horas, terça-feira. Às 20 horas, estamos aqui te esperando. Já falou? Não. Agradeço a todos a companhia. Muito bom estar com vocês. Amém.
Deus abençoe. Até lá.